Ok, pessoal, na primeira parte aí da nossa aula de nivelamento de hoje, vocês fizeram aí uma atividadezinha de revisão para identificar cada um, ou identificar os textos, né, de qual tipo textual ele pertence, tá? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre gêneros textuais, porque o próprio descritor fala, né, que saber identificar o propósito, o objetivo dos gêneros textuais. E aí a gente vai só lembrar o seguinte, tá? Feita a identificação do tipo textual, que ele pode pertencer a qualquer um desses quatro, nós temos aquilo que a gente chama de gêneros textuais. E aí, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é, quanto ao tipo textual, ele é bem específico, tá? Ele é limitado. Então, nós temos aí uma quantidade limitada de tipos textuais. Agora, em relação a gêneros textuais, eles variam muito, tá? Eles são infinitos, a gente pode dizer. Por quê? Porque a cada dia a gente inventa novos gêneros textuais, assim como também alguns gêneros textuais deixam de existir pela questão mais lá de não estar mais em uso, tá? Então, por exemplo, a gente tem aí o tipo narrativo de texto, só que dentro dessa tipologia, dentro desse tipo de texto, nós temos infinitas possibilidades de criar gêneros textuais, ou seja, textos que têm uma determinada função. E aí, para cada um desses, nós vamos ver aí exemplos e propósitos diferentes desses gêneros textuais. Começando aqui, justamente pelo tipo narrativo, tá? Quais são os gêneros que a gente tem aí, né? Os principais. Nós temos o romance, nós temos a novela, nós temos o conto, a crônica e a fábula. E aí, para cada um desses gêneros textuais, né, dessa estrutura de texto e uma forma de produzir texto, nós temos aí um propósito. Por exemplo, o objetivo de uma crônica é bem diferente do objetivo de uma fábula, tá? Então, uma crônica, no caso, ela tem o objetivo de contar um acontecimento do cotidiano, sem importância, comum, banal, e fazer alguma reflexão em cima desse fato, desse acontecimento. Já a fábula, não. A fábula, ela é uma história inventada, fictícia, inclusive com animais com características humanas e tem um fundo moralizante, tá? Diferente, por exemplo, de um romance, né? Um romance que, na verdade, trata-se de uma história ficcional longa, então você vai ter ali uma história inventada, bem longa, então o objetivo já vai ser bem diferente, tá bom? Já que, por exemplo, em relação aos textos descritivos, os exemplos de gêneros textuais que são descritivos, nós temos as biografias, as reportagens, relatos históricos, acadêmicos também, ou relatos de viagem, anúncios de venda, que eles têm que ser descritivos, né? Nós temos os currículos, né? O famoso currículo vitae, que ele descreve a sua experiência profissional, bulas de medicamento e listas de compra. Então elas se encaixam aqui dentro do descritivo, tá? Por outro lado, o injuntivo, nós vamos ter receita de bolo, bula de remédio também, que ele entra em injuntivo, principalmente naquela parte lá, quando entra na questão da posologia, tá? Receitas médicas também são de natureza injuntiva. Temos os manuais de instruções, os editais de concurso público, né? E algumas propagandas que têm a função de orientar determinados comportamentos, tá? Então varia de propaganda para propaganda, ok? Dentro disso também nós temos os textos dissertativos expositivos, né? Que a função dele é explicar alguma coisa, tá? Que aí resumos escolares, palestras, notícias, verbete de dicionário, verbete de enciclopédia, textos acadêmicos e científicos gerais e as próprias aulas, né? Isso que a gente está aqui tendo, por exemplo, é um exemplo de gênero dissertativo expositivo. E por fim,
Nos argumentativos, tá? Nós temos os editoriais, artigo de opinião que a gente tem estudado agora, né? Textos de opinião no geral, né? Assim como redações para concurso e redações do Enem, quando pedem esse tipo textual. Então, esses são os gêneros, os diferentes textos que a gente dá nome dependendo da função deles, tá bom? Feito isso, pessoal, bora então partir para a nossa atividade agora, tá? E ver como é que ficou isso, se vocês estão entendendo melhor, percebendo melhor isso daí. Beleza? Bora lá e falou!